O vento cortante de outubro sacudia com violência as últimas folhas das árvores, como se quisesse arrancá-las antes da hora. Dentro do jipe, Danilo Morozov tamborilava os dedos no volante enquanto observava a tela do GPS, que traçava rotas impossíveis por ruas que não existiam. Perfeito, murmurou entre dentes, virando para uma estrada estreita que parecia levar a lugar nenhum. A chuva, que em outros momentos lhe trazia uma sensação de aconchego, lembrando as noites em que ele e Ana se enrolavam em cobertores ouvindo o barulho da água no beiral, agora soava como um relógio implacável, marcando cada segundo que o afastava da filha. Polina, sua menininha de olhos sérios e trança loira sempre desarrumada, havia acordado mais uma vez com febre alta e vômitos. A doença, teimosa e cruel, ia roubando dela um pouco de vida a cada dia, enquanto os exames insistiam em mostrar números que se recusavam a melhorar. No trabalho, os investidores pressionavam, os prazos se acumulavam, mas tudo isso parecia insignificante diante daqueles resultados que não davam trégua. De repente a estrada fez uma curva brusca, e o carro afundou em um atoleiro. O motor rugiu, as rodas giraram em falso na terra encharcada pela chuva de outono. À frente, entre a cortina de água, mal se distinguiam algumas construções abandonadas. Não me deixe na mão agora, implorou Danilo, mas o veículo deu um solavanco irônico e apagou. Com um golpe mais forte do que pretendia, ele abriu a porta e saiu debaixo da chuva. Os pés afundaram na lama espessa. Diante dele, entre a neblina, surgiam amontoados de metal retorcido, como esculturas grotescas de um artista louco. Só quando se aproximou é que entendeu. Não era um depósito municipal, mas um daqueles pontos semiclandestinos onde a população local descartava sucata. Encharcado até os ossos, chegou a um barracão inclinado com uma placa enferrujada anunciando compra de metais. O cheiro de mofo e óleo queimado invadia o ar. Tem alguém aí? Gritou, sacudindo a jaqueta molhada. Nenhuma resposta. Foi então que notou um filete de fumaça saindo de trás de um monte de radadores velhos. Ao se aproximar, viu uma pequena fogueira improvisada e ao lado, um garoto de uns 9 anos, alimentando as chamas com pedaços de madeira. Boa tarde, disse o menino sem demonstrar surpresa ou medo. O senhor atolou, não foi? Danilo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Como você sabe? Todos atolam aqui depois da chuva. O solo argiloso vira uma espécie de cola quando encharca, explicou o garoto, com uma precisão que destoava de sua idade. Tem algum adulto por aqui? O menino balançou a cabeça. O tio Vasili foi até a cidade buscar peças. Só volta à noite. Ótimo, suspirou Danilo, tentando ligar para o guincho, mas o celular não tinha sinal. O senhor dirige o Mitsubishi Pajero 4ª geração, observou o garoto de repente, enxugando as mãos em um pano gasto, porém limpo. Contração integral deveria sair dessa lama sem problema. O erro está na direção da força aplicada. Danilo baixou o telefone. Você é mecânico? O menino sorriu, e naquele sorriso havia algo ao mesmo tempo infantil e profundamente maduro. Não, só meu avô me ensinou como as coisas funcionam. Posso ajudar se quiser. Havia algo estranho naquele garoto, o olhar demasiado atento, as mãos impecáveis, a fala cuidadosa, quase técnica. Meu nome é Artem, apresentou-se, vestindo uma jaqueta surrada, mas bem conservada. Precisamos de uma tábua longa e uma pedra. 15 minutos depois, Danilo assistia, incrédulo, enquanto o menino montava um sistema de alavanca rudimentar, porém eficiente. O princípio é simples, explicava Artem, apoiando a tábua sobre uma pedra grande. Com pouco esforço em um lado longo, conseguimos muita força no lado curto. Arquimedes dizia, dê-me um ponto de apoio, e eu moverei o mundo, ponto. E você sabe quem foi Arquimedes? Não resistiu Danilo. Claro, respondeu o garoto. Matemático, físico e engenheiro grego. Meu avô contava como ele descobriu a densidade de uma coroa mergulhando-a na água. Juntos, ergueram o carro e colocaram galhos sob as rodas. Agora acelere devagar, orientou Artem, afastando-se. Para espanto de Danilo, o veículo saiu do atoleiro com facilidade. Ele desligou o motor e olhou para o menino com novos olhos. Obrigado, Artem. Não foi nada, disse o garoto, encolhendo os ombros. É só física básica. Onde você aprendeu tudo isso? Danilo apontou para a fogueira, claramente feita pelas mãos de uma criança. E o que você faz aqui sozinho? Algo no rosto de Artem mudou sutilmente, como se uma cortina invisível tivesse caído. Meu avô era engenheiro químico. Ele me ensinou muita coisa antes de morrer. E seus pais? Não tenho mais ninguém, respondeu o garoto, com uma simplicidade que só quem perdeu cedo demais consegue ter. Ele conduziu Danilo até um banco de trabalho improvisado feito de caixotes velhos.
Sobre ele, objetos estranhos, um mini moinho de vento feito de latas, um rádio montado com peças descartadas, frascos e arames retorcidos. Você fez tudo isso? Perguntou Danilo, impressionado. Segui os desenhos do meu avô, confirmou Artem. Ele dizia que entender como as coisas funcionam é mais importante do que ter peças novas. O garoto pegou do chão um robô de plástico quebrado, provavelmente um brinquedo jogado fora, e começou a consertá-lo com uma precisão surpreendente, ajustando parafusos minúsculos com uma faca canivete. Meu avô falava que quebrar é fácil, consertar é que é arte, disse, devolvendo o movimento à peça. Quase tudo pode ser salvo, se a gente souber como foi feito. Algo doía no peito de Danilo. Se fosse tão simples consertar as pessoas quanto consertar brinquedos quebrados. Se ele pudesse decifrar o funcionamento do corpo de Polina e como por mágica revertê-lo. Foi então que notou debaixo de uma caixa virada, um focinho magro de cachorro que se encolheu ao chão como se esperasse comida. Esse é Bolinha, explicou Artem, tirando do bolso um sanduíche embrulhado com cuidado em um guardanapo. Ele não tem dono, mas eu dou comida para ele. O garoto partiu seu almoço ao meio e deu a parte maior ao animal, que sumiu atrás da pilha de sucata. E você já comeu hoje? Perguntou Danilo sem pensar. É claro, respondeu Artem rápido demais. Ainda tenho comida em casa. Danilo observou com mais atenção. Debaixo da camada de poeira, os cabelos estavam cortados com esmero. A roupa, embora velha, estava limpa. A fala repleta de termos técnicos. Um bom garoto pensou. Pena que não tive um filho. Polina adoraria ter um irmão assim. Preciso ir, disse, olhando o relógio. Obrigado pela ajuda. Quero retribuir de alguma forma. Não precisa, recusou Artem, balançando a cabeça. Ajudei porque qualquer um faria o mesmo. Danilo insistiu, tirando a carteira. Ao menos me diz onde mora. Posso te levar. É perto, Rua Zarechaia, respondeu o menino, mas não aceitou o dinheiro. Consigo ir sozinho. Chego sozinho, agradeceu Artem. Obrigado. E então? Danilo estendeu a mão para um aperto. Meu nome é Danilo Borisovich Zovovichoribou Morozov. Nesse momento aconteceu algo estranho. Ao ouvir o sobrenome Morozov, o rosto do menino pareceu petrificar-se. Ele estremeceu, baixou os olhos com rapidez e murmurou, quase inaudível, muito prazer. Tudo bem? Perguntou Danilo, notando a mudança abrupta. Sim, respondeu Artem rápido demais, desviando o olhar. Só me lembrei que prometi voltar mais cedo. Desculpe, preciso ir. O menino juntou suas ferramentas com uma agilidade nervosa, apagou o fogareiro e depois de um adeus apressado, desapareceu entre o amontoado de sucata tão depressa que Danilo nem teve tempo de agradecer direito. Dentro do carro, uma inquietação estranha o dominava. Aquele Artem era um enigma, inteligente demais para sua idade, educado demais para uma criança que aparentemente vivia sem família. E aquela reação ao seu sobrenome. Danilo ligou o motor. Mas, em vez de sair imediatamente, anotou no celular, Artem, Rua Zarechaia, avô químico. Algo lhe dizia que aquele encontro não fora casual. Ao deixar o ferro velho, lançou um último olhar para o barracão torto. Na memória surgiu o rosto de Igor Voronin, seu melhor amigo morto havia 5 anos. Se algo acontecer comigo, cuide do meu garoto, dissera Igor na época. Uma promessa que Danilo não conseguirá cumprir. O menino fora levado por parentes distantes, e seus rastros se perderam. Ele sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Agora, o importante era Polina, seu tratamento, sua recuperação. Mesmo assim, ao entrar na estrada, não conseguia se livrar da sensação de que algo significativo acabará de adentrar sua vida, algo capaz de alterar o curso das coisas. A chuva parou tão subitamente quanto começara. Raios de sol outonal rompiam as nuvens, transformando poças em espelhos que refletiam um ouro efêmero do céu. Nos dias seguintes, a imagem do menino do ferro velho não saía da cabeça de Danilo. Mesmo no hospital, ao lado da cama da filha, pegava-se lembrando do olhar sério de Artem, dos gestos precisos, quase adultos, daquele garoto que era um mistério. Limpo demais para um menino de rua, culto demais para um órfão. Polina dormitava após mais uma sessão de quimioterapia. Seu rostinho pequeno afiara-se, como uma máscara de cera translúcida. Danilo acariciava sua mão frágil, lutando contra a sensação de impotência. Quantas vezes nos últimos meses desejara trocar de lugar com ela, absorver sua dor? Quantas noites em claro, olhando para o teto, jurar a todos os deuses que daria tudo, fortuna, empresa, a própria vida se a filha sarasse. Papai, você está triste de novo? A voz fraca de Polina o arrancou dos pensamentos sombrios. Não, pequenina, mentiu forçando um sorriso. Só estava pensando. Como você se sente?
Como se um trator tivesse passado por cima de mim, respondeu Polina séria. Danilo não pôde evitar uma risada. Era a mesma frase que Ana usava para descrever ressaca. Aquela era sua filha. Mesmo doente, encontrava forças para brincar para não magoá-lo. Uma pequena mulher de coração imenso. Uma enfermeira espiou pela porta. Danilo Borisovich Zovovichoribo, tem uma visita para o senhor na recepção. Não estou esperando ninguém, franziu a testa. Um garoto. Disse que o senhor o conhece. O coração de Danilo saltou. Seria. Prometeu à filha que voltaria logo e saiu para o corredor. No saguão do hospital, encostado à beira de um banco de plástico, estava Artem. Uma mochila gastas nos joelhos, o olhar fixo no chão. Ao lado, um embrulho pequeno envolvido em jornal velho. Artem chamou o Danilo. O menino levantou a cabeça. Seus olhos brilharam ao reconhecê-lo. Olá, tio Danilo. Eu o encontrei. Como me encontrou? Surpreendeu-se Danilo. Na recepção, disseram que sua filha estava neste hospital, o explicou Artem simples. Soube quem o senhor é. O senhor constrói casas. Havia uma admiração sincera em sua voz, e pela primeira vez em muito tempo, Danilo sentiu um calor genuíno no peito. Por que me procurou? Perguntou, sentando-se ao lado do garoto. Artem hesitou, como se organizasse as palavras, então disse. O senhor se preocupou comigo? Ninguém, além do vovô, já se preocupou. Quis agradecer. Aquelas palavras infantis, ditas com tanta sinceridade, doíram mais que qualquer reproche elaborado. Preocupação, atenção humana, coisas que aquele menino claramente não recebia. Hoje ajudei o tio Vasilina Sucata, continuou Artem, estendendo o embrulho. Ele me deu um pouco de dinheiro. Isto é para sua filha. A enfermeira disse que ela está doente. Dentro do pacote, uma miniatura do sistema solar, feita com arame e planetas de massa colorida, tão bem executada que parecia quase real. Você fez isto? Espantou-se Danilo. O vovô me ensinou a trabalhar com materiais, assentiu Artem. Esta modelo tem o centro de gravidade calculado. Se soprar, as planetas se movem. Danilo soprou levemente e as pequenas esferas começaram a girar em suas órbitas, como num balé cósmico. Isto é incrível, Artem. Polina vai adorar. O menino sorriu radiante. Posso conhecê-la? Prometo não fazer barulho. Ao permitir que Artem entrasse por alguns minutos no quarto de Polina, Danilo observou a transformação. Na presença da filha, a timidez do garoto evaporou. Com entusiasmo, ele explicava o funcionamento da maquete, e Polina, pela primeira vez em semanas, riu de suas piadas. Papai, ele é um mágico, sussurrou Polina extasiada quando Artem saiu para buscar água. Ele pode voltar? Se você quiser, concordou Danilo. Quero muito. Com ele é divertido, e ele é inteligente como o senhor. Após a visita, Danilo insistiu em levar Artem para casa. O menino resistiu, mas, quando a chuva começou, cedeu com relutância. Vire Nazarechaia, orientou. É a Casa Verde, com persianas brancas. O bairro era antigo, porém arrumado. Uma periferia operária de casas modestas, mas bem cuidadas. A de Artem destacava-se velha, mas com o jardim podado e o portão recentemente pintado. Seu avô mora aqui? Perguntou Danilo desligando o motor. Uma sombra passou pelo rosto do menino. Morava. Ele faleceu há 6 meses. Desculpe, murmurou Danilo. E seus pais? Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Minha mãe, nunca tive, respondeu Artem com aquela simplicidade cortante com que as crianças falam das coisas mais duras. Agora estou sozinho. As palavras queimaram Danilo por dentro. Sozinho. 9 anos, sem família, sem tutores. Vamos, propôs Artem, saindo do carro. Vou apresentá-lo à vizinha. Ela cuida de mim. Vera Petrovna era uma mulher corpulenta, de rosto bondoso, mas desconfiado. Ao ver Danilo, tensionou-se visivelmente. Este é o tio Danilo. Ele me ajudou na sucata, apresentou o Artem. E está a tia Vera, corrigiu a mulher, enxugando as mãos no avental. Entrem, tomem um chá. Na casa de Vera cheirava a tortas e gatos. Enquanto ela se movimentava pela cozinha, lançando olhares furtivos a Danilo, Artem foi lavar as mãos. Artem me disse que seu avô faleceu há 6 meses, iniciou Danilo baixando a voz. Como ele vive sozinho? Vera Petrovna suspirou como se carregasse um peso. Albert Stepanovich era um homem bom, químico respeitado. Depois que o filho morreu, criou o neto sozinho. Ela abaixou ainda mais a voz. Agora, os vizinhos é que ajudamos o menino. Os vizinhos ajudavam como podiam, uns com comida, outros com tarefas domésticas. Artem era orgulhoso, recusava-se a ir para um orfanato. O vovô disse para estudar e cuidar da casa, repetia como um mantra.
Havia algo de ensaiado na fala de Vera, como se as palavras tivessem sido decoradas à pressa. Ela desviava o olhar com frequência, confundia datas. Danilo franziu a testa. E os serviços sociais? Não deveriam estar acompanhando o caso? Vera Petrovna apressou-se em responder. Nós mesmos avisamos. Mas ao cruzar com o olhar cético de Danilo, hesitou. Bom, íamos avisar. O menino pediu para esperar. Não quer entrar no sistema. Quando Artem voltou da lavagem das mãos, a conversa derivou para assuntos neutros. Depois do chá, o garoto ofereceu-se para mostrar a Danilo a casa do avô. O interior revelou-se um enigma. De um lado, móveis antigos, papéis de parede desgastados e fotografias amareladas pelo tempo. De outro, um notebook novo sobre a mesa, alimentos frescos na geladeira e livros didáticos de química e biologia ainda com cheiro de tinta. De onde veio tudo isso? Perguntou Danilo, apontando para o equipamento moderno. Colegas do meu avô ajudaram, respondeu Artem rápido demais, enquanto seus olhos fugiam para o lado. O que realmente chamou a atenção de Danilo, porém, foi a laboratório caseiro. Uma sala inteira repleta de tubos de ensaio, beckers, microscópios e instrumentos cujos nomes ele nem conhecia. Isso tudo é de verdade? Espantou-se, passando os dedos sobre um equipamento profissional. Sim, meu avô trabalhava aqui em casa, confirmou Artem. Ele me preparava para entrar no Instituto de Química. Dizia que eu deveria continuar o trabalho dele. Com orgulho, exibiu uma coleção de manuais. Química orgânica, bioquímica, farmacologia, até hematologia clínica. Por que livros de medicina? Indagou Danilo, intrigado. O garoto baixou os olhos. Meu avô estava doente. Eu queria ajudá-lo. Estudei tudo o que pude. A frase, dita com uma voz ainda infantil, perfurou algo dentro de Danilo. Ele conhecia bem aquele sentimento de impotência diante da doença de alguém amado. Enquanto Artem procurava anotações em uma gaveta, Danilo notou uma foto emoldurada sobre a escrivaninha. Um menino de 7 anos ao lado de um homem de costas, cabelos grisalhos, ombros curvados. Somos eu e meu avô Nadasha, explicou Artem, percebendo o interesse. Ele não gostava de fotos. Dizia, por que congelar o que muda a cada segundo? Ao sair, Danilo passou no mercado e comprou mantimentos, um casaco quente para o inverno e remédios para a gripe. Artem resistiu, mas ele insistiu. Não é caridade. É gratidão. Ao se despedirem no portão, o garoto segurou inesperadamente seu braço. Tio Danilo, posso ajudar sua filha? Meu avô me ensinou a cuidar de pessoas. Aquela fé ingênua, a crença de que poderia fazer a diferença comoveu Danilo profundamente. Claro, Artem. Vem amanhã, eu busco você. Quando o menino correu de volta para casa, Vera Petrovna, que acompanhava Danilo até o carro, agarrou-lhe o antebraço com força inesperada. Você é boa pessoa, isso se vê. Mas ouça uma velha, não se apegue muito a esse garoto. A vida dele é complicada. O que quer dizer? Perguntou Danilo, franzindo a testa. Vera Petrovna olhou para a casa e sussurrou. Não é da minha conta, mas ele brinca com fogo. Não terminou a frase. Do interior da casa, soou o toque limpo de um celular. Vera estremeceu. Devem ser os vizinhos, murmurou nervosa. Não atenda, Artem. Eu vou agora. Danilo não se moveu. O telefone continuou a tocar. Artem apareceu na varanda. Tia Vera, o vovô proibia falar com estranhos pelo telefone. O que eu faço? O rosto da mulher empalideceu. Não pegue, menino. Já vou. Enquanto ela se apressava para dentro, Danilo sentou-se lentamente no carro. Algo estava profundamente errado. O avô proibia, mas o avô morreu há 6 meses. A tecnologia nova, os alimentos frescos, os conhecimentos médicos. Ao sair do quintal, captou no retrovisor o olhar de Artem, surpreendentemente maduro, como se o garoto soubesse de algo crucial, algo que poderia mudar sua vida para sempre. E estranhamente aquela ideia trouxe ao mesmo tempo medo e uma pontada de esperança, como um raio de luz tênue rompendo a escuridão. O rosto de Artem iluminou-se com um entusiasmo quase infantil ao explicar. A pelagem dos ursos polares não é branca, na verdade. É transparente. Só parece branca por causa da forma como a luz se refrata. Polina arregalou os olhos, incrédula. Sério? Ela virou-se para o pai. Papai, você sabia? Danilo balançou a cabeça, sorrindo com uma mistura de surpresa e ternura. Não, princesa. Parece que o Artem sabe muito mais do que a gente imaginava. Foi o vovô que me contou, explicou o garoto com uma seriedade que não combinava com sua idade. Ele dizia que o mundo fica muito mais interessante quando a gente entende como as coisas funcionam de verdade. E o que mais você sabe? Polina cruzou os braços, desafiadora, mas seus olhos brilhavam de curiosidade.
Na hora seguinte, Danilo observou fascinado enquanto Artem desfiava explicações para sua filha. Porque o céu é azul, como as abelhas encontram o caminho de volta para a colmeia, porque a água do mar é salgada. Polina absorvia cada palavra como uma esponja, fazendo perguntas, discutindo, seus olhos ganhando um brilho que Danilo não via há meses. As bochechas, antes pálidas, ganharam um tom rosado de excitação. Papai, o Artem é muito inteligente, sussurrou ela, assim que o garoto saiu por um instante. Ele sabe mais até do que a minha professora. Danilo sorriu, mas notou algo além da admiração no olhar da filha, uma sombra de inquietação. Algo a perturbava. O que foi, meu amor? Polina hesitou, brincando com a ponta do cobertor. Papai, você gosta do Artem? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Não era ciúme de um estranho, era medo. Medo de ser substituída, de perder o lugar que sempre foi só dela. Polinoca, ele segurou sua mão com cuidado. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ninguém, ouviu? Nunca ninguém vai ocupar o seu lugar. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas o Artem, ele é um bom garoto. E acho que precisa de amigos. Assim como você. Polina baixou a cabeça, pensativa. Talvez, murmurou. Se ele não falar coisas demais inteligentes o tempo todo. Quando Artem voltou, Danilo notou como seus olhos se fixaram na soro de Polina. O garoto contornou o suporte várias vezes, examinando a etiqueta do frasco com uma atenção que parecia excessiva para uma criança. Depois, tirou do bolso uma pequena lupa e começou a analisar a composição do medicamento. Tem algum problema? Perguntou Danilo, intrigado. Artem mordeu o lábio, hesitante. Posso ver o prontuário da Polina? Só o diagnóstico dela. Por quê? A desconfiança de Danilo foi instantânea. O vovô, Artem gaguejou. Ele trabalhava com tratamentos para doenças como a dela. Tinha anotações. Danilo sentia o coração acelerar. De um lado, aquilo podia ser apenas a imaginação de uma criança. Do outro, havia algo no olhar de Artem, uma urgência que não condizia com brincadeira. Ela tem leucemia linfoblástica aguda, disse finalmente a voz rouca. Tipo B. Artem folheou sua caderneta com mãos trêmulas, os dedos correndo pelas páginas cheias de anotações em letra miúda, quase ilegível. Então levantou os olhos, e neles ardia uma certeza que gelou Danilo até a medula. Tio Danilo, este medicamento não é o certo para o tipo de leucemia da Polina. O mundo pareceu desabar. Danilo sentiu o pescoço formigar, como se alguém tivesse jogado água gelada em suas costas. Como assim? Artem abriu a caderneta, apontando para fórmulas químicas rabiscadas com uma caligrafia tremida, claramente do avô. O vovô escreveu que para o tipo B, são necessários outros componentes. Esse remédio que ela está tomando, é para outro subtipo. Ele não cura, só mascara os sintomas. Você tem certeza? A voz de Danilo saiu como um sopro. Precisamos mostrar para um médico, afirmou Artem firme. Eu posso explicar. A raiva impotente contra um sistema que obrigava as pessoas a escolher entre a lei e salvar uma vida queimava em Danilo como ácido. Ele virou-se para Artem, a voz rouca de desespero. Artem, você tinha razão sobre o remédio? Sim, respondeu o menino, firme, apesar das lágrimas secas nos olhos. Fiz tudo conforme os registros do vovô. Ele era um gênio da química. Esse composto poderia ter ajudado a Polina. Naquele momento, a imagem da proveta sendo jogada no lixo biológico pela segurança do hospital queimou em sua memória como uma faca. O remédio caseiro que talvez salvasse sua filha agora apodrecia em algum aterro de resíduos médicos, misturado a agulhas e gases sujas. Uma solução desperdiçada. Uma esperança enterrada em protocolos. No dia seguinte, quando Danilo chegou com Artem à entrada da clínica, um homem de terno escuro e postura rígida os aguardava. Era o chefe da segurança com um papel timbrado na mão. Lamento, Danilo Borisovich Zovovichoribo, mas a administração proíbe oficialmente a entrada deste menor no hospital, anunciou, estendendo o documento. Nada pessoal. O incidente de ontem foi grave demais. Eu só queria me despedir da Polina, murmurou Artem, os dedos apertando a mochila com força. Impossível, cortou o segurança. Mais uma infração, e seremos obrigados a banir ambos das instalações. Dentro do carro, no estacionamento vazio, Artem chorou em silêncio, como choram os adultos quando já não há mais forças para gritar. Lágrimas escorriam sem que ele as enxugasse, como se fossem um castigo merecido. Eu poderia tê-la salvado, repetia, entre soluços abafados. Precisava de apenas alguns minutos para terminar a fórmula. Danilo olhava fixamente para as janelas do hospital, onde em algum quarto estéril, sua filha definhava a cada hora.
Ao seu lado, um garoto que talvez soubesse como detê-lo, e que agora nem sequer podia se aproximar do prédio. A vida de Polina dependia de um sistema que pesava mais burocracia do que uma menina de tranças loiras e olhos sérios. E algo dentro dele, uma fé antiga no funcionamento do mundo, rachou como vidro sob pressão. Artem, sussurrou com a voz quebrada. Existe outro jeito? O menino levantou o rosto molhado, os olhos vermelhos de choro, mas com um brilho teimoso. Existe, mas vamos precisar de ajuda. A manhã estava úmida daquela umidade outonal que gruda na pele como uma segunda camada de frio. Danilo chegou à casa de Artem mais cedo que o combinado. No porta-malas, reagentes químicos comprados em uma loja de suprimentos escolares, nada ilegal, mas que, segundo o garoto, combinados da maneira certa poderiam formar a base do remédio. A porteira estava entreaberta, o que era estranho para o meticuloso Artem. Danilo a empurrou, e as dobradiças enferrujadas gemeram como um aviso. O pátio estava vazio, apenas roupas molhadas balançando sem força na corda, sacudidas pelo vento. Artem! Chamou, batendo na porta. Você está aí? Silêncio. Algo no ar cheirava a desastre. Não era um pressentimento. Era o instinto de pai, aquele sexto sentido que faz você acordar no meio da noite porque algo está errado com seu filho. A sensação de que o mundo havia se deslocado alguns graus enquanto você não olhava. Vera Petrovna irrompeu de sua casa vizinha, um chale puído jogado sobre os ombros, o rosto mais pálido que giz. Danilo Borisovich Zovovichoribo! Exclamou, agarrando pelo braço com uma força surpreendente. Graças a Deus você veio. O que aconteceu? Cortou ele, o coração disparado. Onde está Artem? Ela engoliu em seco, os olhos ardendo como se tivessem visto algo que não deveriam. De manhã cedo, um carro preto, grande com vidros escuros. 2 homens. Levaram o Artem. Eu vi pela janela, ele se debateu, mas a voz falhou. Quis ligar para a polícia, mas não achei o telefone na hora. Que homens! Uma onda gelada percorreu a espinha de Danilo. Eles se apresentaram. Explodiu Vera Petrovna, como se isso tornasse tudo mais absurdo. Quem se apresenta num sequestro? Ela estendeu um papel amassado com um número de placa anotado à pressa. As mãos de Danilo tremiam ao discar para a polícia. O atendente ouviu seu relato atropelado com a paciência entediada de quem já escutara aquela história centenas de vezes. Então o senhor não é parente da criança? Confirmou secamente. E não possui documentos que comprovem tutela ou guarda. Que documentos? Explodiu Danilo. O garoto foi sequestrado. Ou retirado por representantes legais, rebateu o atendente impassível. Os pais. Um tutor. O senhor tem certeza de que ele é órfão? Danilo calou-se. Ele não sabia nada sobre Artem, apenas o que o menino lhe contará, os fragmentos soltos que Vera Petrovna completava. Nenhum papel, nenhuma prova. Bom, vamos verificar a placa, cedeu o atendente finalmente. Mas sem denúncia formal de um responsável, não podemos acionar um plano de interceptação. Na delegacia, Danilo sentiu-se como uma marionete em um teatro do absurdo. Formulários intermináveis. Perguntas sobre como ele conhecia Artem, por que se importava tanto. Como se o sequestro de uma criança fosse menos urgente do que justificar o interesse de um adulto por ela. A placa pertence a uma empresa chamada Farmraided, informou, por fim, um investigador cansado. Provavelmente algum parente que trabalha lá foi buscá-lo. Farmraided? Repetiu Danilo, sentindo o sangue gelar. Era uma farmacêutica. E se eles soubessem da fórmula? E se tivessem levado o Artem para extrair dele o que ele sabia? O investigador olhou-o com ceticismo disfarçado de profissionalismo. O senhor assiste a muitos filmes de suspense, cidadão. Uma criança de 9 anos inventa um remédio? Ri secamente. Isso é sério? Danilo mordeu a língua. Soava como delírio. Mas ele sabia. Artem podia ter salvado Polina. E agora o garoto havia desaparecido. Ao sair da delegacia com uma cópia boletim em mãos, Danilo decidiu agir sozinho. Descobriu o endereço da Farmraided em uma lista telefônica e dirigiu-se até lá. A recepcionista, uma senhora de óculos na ponta do nariz, ouviu sua história confusa com uma mistura de pena e incredulidade. Jovem, nós somos distribuidores de medicamentos. Não sequestramos crianças. Suspirou. Não temos carros pretos, só uma van branca de serviço. Deve ser engano. Mas a placa bate, insistiu Danilo. Então sua vizinha anotou errado ou alguém a enganou, encerrou ela já voltando aos papéis. Uma dúvida cruel surgiu em sua mente. E se Vera Petrovna estivesse envolvida? E se ela tivesse enviado o Artem para uma armadilha? Horas se passaram enquanto ele percorria a cidade, checando endereços, esbarrando em paredes burocráticas.
O registro da Farmrade levava a um prédio residencial comum. As filiais listadas não existiam. Quando estava prestes a desistir, seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Viram o garoto na Zona Leste, próximo ao elevador abandonado. Pressa! O coração disparou. Danilo arrancou o carro em direção ao outro lado da cidade, ignorando semáforos, as mãos suadas no volante. O tempo escorria entre seus dedos, transformando-se em pó amargo de esperanças perdidas. O elevador abandonado recebê-lo com um silêncio oco, como se o próprio ar tivesse sido sugado dali. Só o vento uivava entre as rachaduras do concreto, arrastando jornais velhos. Depois de 2 horas de busca infrutífera, Danilo entendeu. Era uma isca. Alguém o havia enviado para o lado errado de propósito. O telefone tocou novamente. Era o hospital. Danilo Borisovich Zovovichoribo. A voz de Svetlana Igorevna soava tensa, quase quebrada. Você precisa vir agora. O mundo girou. Ele se agarrou ao volante como a um salva-vidas. Chego já, arfou. O que? O que aconteceu com ela? A pergunta rasgou o ar, sufocada pelo nó na garganta. Danilo agarrou o braço de Svetlana Igorevna com força, como se a resposta pudesse ser arrancada da médica pela pressão dos dedos. Queda brusca de plaquetas, a voz da mulher era seca, profissional, mas os olhos traíam o peso das palavras. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas não é suficiente. O que quer dizer não é suficiente? O grito ecoou pelo corredor vazio do hospital. As paredes brancas pareciam se fechar sobre ele, o cheiro de antisséptico queimando as narinas. Svetlana Igorevna puxou-o para um canto, longe dos olhares curiosos da equipe. Seu toque era firme, mas os dedos tremiam levemente. Danilo Borisovich Zovovichoribo baixou a voz como se compartilhasse um segredo proibido. Estou quebrando todas as regras ao dizer isso, mas aquele menino tinha razão. Nossos medicamentos só contiveram a doença. Nunca curaram. E agora, ela engoliu em seco, o corpo de Polina nem mesmo responde mais a eles. As palavras caíram como facas. Danilo sentiu o chão desaparecer. Apoiou-se na parede, os joelhos prestes a ceder. Uma única ideia martelava sua mente, repetida como um mantra de desesperança. Artem sabia. Ele poderia ter ajudado. E eu o perdi. Onde? Onde eu encontro esse remédio? A pergunta saiu áspera como lixa. Svetlana Igorevna hesitou. Seus olhos, úmidos, encontraram os dele. Ele existe, sussurrou. Mas não na Rússia. Não me importa onde esteja. A voz de Danilo explodiu, quebrando o silêncio do corredor. Vendo tudo, a empresa, a casa, um rim, o que for preciso. Só me diga onde. A médica sacudiu a cabeça, triste. O problema não é só o dinheiro, Danilo. Precisamos de autorização para importação. Aprovação do chefe do departamento. Protocolos. Que se dane o protocolo. Ele a agarrou pelos ombros, os dedos cravando-se no jaleco branco. Minha filha está morrendo. Você entende isso? Morrendo. Os lábios de Svetlana tremiam. Uma lágrima escorreu por sua face. Eu entendo, sua voz falhou. Por isso estou dizendo, procure outro caminho. Oficialmente minhas mãos estão atadas. Polina abriu os olhos quando Danilo estava ali, esmagando sua mãozinha quente entre as suas. A pele da menina estava tão fina que ele temia machucá-la. Papa, o sussurro era quase imperceptível, como o vento entre folhas secas. Você encontrou Artem? Algo se partiu dentro dele. O ar ficou preso nos pulmões. Ainda não, princesa. Mentiu porque a verdade era uma faca que não poderia cravar nela. Mas eu vou encontrar. Prometo. Os lábios ressecados de Polina tremeram em algo que poderia ser um sorriso. Ele prometeu me curar. Os olhos, antes tão vivos, agora pareciam 2 poças escuras. Disse que sabia como. Eu sei, meu amor. Então, por que você está aqui? A pergunta foi como um soco. Nos olhos da filha, ele viu algo que nunca queria ver, decepção. Como se, em seus últimos momentos, ela ainda precisasse carregar o peso de sua falha. Vá, a voz dela era um fio de seda rasgado. Encontre ele. Ele é mais importante. As palavras o destruíram. Foi como se uma represa se rompesse dentro dele, liberando tudo o que havia engolido nos últimos meses. O desespero, a culpa, a raiva, a vergonha de não ter sido suficiente. Danilo enterrou o rosto na beira da cama e chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que soube do diagnóstico de Polina, como não chorava desde que enterrou Ana. Me perdoa, pequenina, as palavras saíram entre soluços. Eu perdi tudo. Gastei tempo com o filho dos outros e não salvei você. Dedinhos frágeis tocaram seus cabelos, quase sem força. Não é sua culpa, papai, o sussurro era quase um suspiro. Só, encontre o Artem. Ele vai ajudar.
Quando Danilo voltou para o carro já era anoitecer. O mundo parecia cinza, como se alguém tivesse desligado as cores. Sobre o para-brisa preso pelos limpadores, um papel branco se destacava contra o vidro escuro. Uma nota de Svetlana Igorevna. Verifique a farmácia na rua Gogol 17. Pergunte por Mikhail Sergeyevich. Talvez ele possa ajudar. Mas por favor, não diga a ninguém que eu o enviei. Um raio de luz em meio à escuridão. Danilo arrancou o carro como se o asfalto estivesse em chamas. Mas quando chegou, a farmácia já estava fechada. Uma placa informava com letras desbotadas: abre às 8 horas em ponto. E Polina tinha menos de 24 horas. Ele ficou ali parado, olhando para as janelas escuras, enquanto o ódio por si mesmo queimava como ácido. Por não ter protegido Ana. Por não ter salvo Polina. Por ter falhado com Igor. Por ter perdido Artem. Que tipo de pai eu sou? O telefone vibrou em seu bolso. Vera Petrovna. Danilo Borisovich Zovovichoribo. A voz da mulher tremia de excitação. O Artem voltou. O coração dele parou. O quê? Acabou de chegar. Mas, uma pausa. Ele está com seu pai. O mundo girou. Meu pai? A palavra saiu como um rosnado. Sim. Ele se apresentou assim, Boris Danilovich Morozov. E o menino o chama de vovô. Gelo na veias. Boris Danilovich. O homem que não via há quase 3 anos. O homem com quem havia rompidos nos funerais de Ana, depois de uma discussão que deixará cicatrizes mais profundas que qualquer doença. O homem que nunca aprovara seu casamento, seus métodos, sua vida. Onde eles estão? A voz não parecia sua. Na casa do Artem. Seu pai disse que precisa falar com você. Que é urgente. Danilo apertou o telefone até os nós dos dedos doerem. Diga a ele, cada sílaba era uma faca, que eu estou indo. E que ele nem pense em sumir. O motor rugiu quando pisou no acelerador. A cidade passava em borrões pelos vidros embaçados. Perguntas martelavam sua mente como pregos. Como seu pai estava ligado a Artem? Por que sumira? Será que sabia do remédio para Polina? Junto com a fúria e a desconfiança, algo mais ardia dentro dele, uma esperança insana e lógica. Se Artem estava de volta, se ainda havia uma chance. Os dedos se cravaram no volante até doer. Ele dirigia como um louco pelas ruas noturnas, cada farol, cada faixa de pedestres um obstáculo entre ele e a verdade. Uma verdade que ele sentia viraria seu mundo de cabeça para baixo. Diante dos olhos, a imagem de Polina. O rosto cinzento, os lábios rachados, os olhos fundos. Seu sussurro, encontre o Artem. O tic-tac do relógio na enfermaria contando as horas que restavam. Quando dobrou na rua Zarechnaya, a tempestade dentro dele atingiu o auge. Freou tão bruscamente que os pneus cantaram. A porteira estava fechada. Empurrou-a com tanta força que as dobradiças gemeram. Dentro da casa, a luz estava acesa. Na varanda, imóvel como uma estátua, estava Boris Danilovich. Ereto e impassível, os lábios apertados como sempre. Ao seu lado, agarrado à sua manga, Artem, pálido com os olhos inchados de chorar. Danila, o pai cumprimentou, como se tivessem se visto ontem e não 3 anos antes. O que está acontecendo? A voz de Danilo era rouca, as mãos tremiam. O que você está fazendo aqui? Como conhece o Artem? Calma, filho, a voz do pai era firme, como sempre nos momentos mais tensos. Vamos entrar e conversar como pessoas civilizadas. Danilo, me desculpe, Artem deu um passo à frente, o rosto molhado de lágrimas. Não briguem por minha causa. Algo dentro de Danilo se partiu ao ver aquele menino sofrendo. Ele respirou fundo, tentando conter o furacão dentro do peito. Dentro da casa, cheirava a remédios e chá forte. Artem se mexia entre os 2 homens como se tentasse, com seu corpo frágil, impedir uma explosão. O vovô ouviu no rádio que a polícia procurava um garoto, explicou apressado. E veio me buscar. Vovô. Danilo virou-se para o pai. Você é o vovô dele. Boris Danilovich endireitou os ombros. Ouvi dizer que você procurava o menino do bairro. Resolvi ajudar. Conheço bem esta região. Não me minta, Danilo rugiu, e Artem estremeceu. Não para mim. Ele se forçou a respirar, a abaixar a voz. Diga a verdade. Ambos. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina. O silêncio na sala era denso, como um cobertor de chumbo. Boris Danilovich desviava o olhar, seus dedos batucando nervosos sobre a mesa. Vá para o seu quarto, Artem, disse por fim com voz cortante. Mas vovô, eu disse vá, repetiu o velho, sem margem para discussão. O menino lançou um último olhar suplicante a Danilo antes de desaparecer na sala ao lado. Danilo não esperou por explicações. Passou pelo pai e seguiu até o fundo da casa, onde abriu o armário no corredor. Lá,
Entre as roupas do pai meticulosamente penduradas em cabides, estavam camisas pequenas, um uniforme escolar com iniciais bordadas, A.V. Voronin. Na mesa do quarto de Artem, encontrou livros de química com o carimbo da biblioteca pessoal de Boris Danilovich. Fotos em molduras, Artem e o velho pescando em um lago congelado, imagens nítidas recentes, nada de lembranças desbotadas pelo tempo. Você morou aqui, disse Danilo ao retornar à sala, sem fazer pergunta alguma. Criou ele todo esse tempo. Boris Danilovich permaneceu em silêncio, os olhos fixos em um ponto vazio. Seu rosto, geralmente impassível, agora traía uma luta interna. Por quê? Danilo perguntou baixo. Por que escondeu isso de mim? O pai finalmente ergueu os olhos. Pela primeira vez na conversa parecia vulnerável, quase frágil. Porque você não estava pronto, respondeu. Depois da morte da Ana, você não era você mesmo. Trabalhava como um obsessivo, mal via Polina. Onde mais caberia outra criança? Danilo afundou em uma cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Então é verdade. Artem é filho do Igor. E você, seu tutor? O velho assentiu. Depois do acidente, iam mandá-lo para um orfanato. Não acharam parentes, só uma tia terceira que recusou a guarda. Mas eu sabia como o Igor amava esse menino. E como confitava em você. Então por que não o trouxe para mim? A voz de Danilo tremia de raiva contida. Por que escondeu por 5 anos? Você ainda não tinha se recuperado da perda da Ana? O pai respondeu com firmeza. Andava como um zumbi e trabalhava dias seguidos só para não pensar. Que tipo de pai você seria não só para Polina, mas para um garoto que nem conhecia? Não era sua decisão tomar. Danilo cerrou os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Você roubou de mim 5 anos com o filho do meu melhor amigo. Igor me pediu para cuidar dele. Igor está morto, cortou Boris. E eu, vivo, fiz o que achei certo pelo menino. Você é muito mole, Danilo. Não conseguiria criá-lo como um homem de verdade. As palavras doeram mais que um tapa. Danilo ouviu nelas o eco de todas as brigas passadas, sobre sua carreira, seu casamento com Ana, sua maneira de educar Polina. Entendi, disse devagar. Você quis moldar o garoto à sua imagem. O neto perfeito que eu nunca fui. O rosto do pai se contraiu, como se tivesse levado um soco. Não fale bobagens. Agi pelo bem da criança. Pelo seu bem, como sempre. Gritou Danilo. Não se atreva a levantar a voz na frente do menino, trovejou Boris Danilovich. Do menino que você me roubou. Eu o salvei. O velho avançou, o rosto distorcido. Do orfanato, de um sistema que destrói crianças. Eu o tornei quem ele é hoje. E quem ele é? Danilo retorquiu, amargo. Um garoto que tem que se esconder, mentir, se virar sozinho. Que não sabe se apegar às pessoas porque está acostumado com segredos. Boris Danilovich desviou o olhar, mas Danilo viu seus ombros tremerem. Pela primeira vez, percebeu uma fissura na armadura inquebrantável do pai. Você não entende, o velho murmurou mais baixo. Dei a ele tudo o que podia. Estabilidade, conhecimento, disciplina, menos uma família. Danilo balançou a cabeça. Uma infância normal. O pai virou-se bruscamente, com algo parecido a pânico nos olhos. Se você o levar, ele será infeliz. Está acostumado com uma rotina, com meus métodos. Você destruirá tudo que construí em anos. Não é você quem decide, Danilo afirmou firme. Terá que escolher entre uma filha morrendo e um garoto que não é seu. A voz do pai ganhou um tom de desespero. Você não tem tempo para 2 filhos. Principalmente agora. Foi um golpe baixo. Danilo sentiu o frio se espalhar por dentro. Você sabia da doença da Polina? O velho baixou os olhos. Sim. Artem me contou quando voltou da primeira vez que esteve com vocês. E não ligou. Não veio. Não ofereceu ajuda. Não sabia como você reagiria, justificou-se. Não falávamos há 3 anos. Danilo balançou a cabeça, incrédulo. Usou a doença da minha filha para manter Artem? Eu sabia o que fazer. O pai respondeu, recuperando a frieza. Se insistir, levarei o menino para minha irmã em Novosibirsk. Lá, ninguém o encontrará. Isso é sequestro, Danilo exalou. É proteger os interesses da criança, rebateu Boris. Sou seu tutor legal e decidirei o que é melhor para ele. A porta rangeu. Ambos se viraram. Artem estava na entrada, com uma pequena mochila nas costas. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Eu ouvi tudo, disse baixo. E não vou para Novosibirsk. Artem, começou Boris Danilovich, mas o menino abanou a cabeça. O senhor mentiu para mim. Disse que o tio Danilo não tinha tempo, que estava ocupado demais. Mas na verdade só não queria me soltar. Não é assim, o velho tentou argumentar, mas sua voz falhou. É sim, afirmou Artem. Sei como o senhor age quando quer algo, mas agora é diferente.
Polina está doente e eu sei como ajudá-la. Ele se virou para Danilo. E o senhor? Conheceu meu pai? Danilo ajoelhou-se na frente do menino, olhando em seus olhos, tão iguais aos de Igor. Sim, Artem. Seu pai foi meu melhor amigo desde a infância. Crescemos juntos, estudamos, trabalhamos. Ele, sua voz embargou. Era a pessoa mais confiável que já conheci. Os olhos do garoto encheram-se de lágrimas. Por que o senhor não me procurou depois que ele morreu? A pergunta doeu mais que todas as acusações do pai. Danilo sentiu a garganta fechar. Eu procurei, Artem. Juro. Mas todos os rastros sumiam. Agora entendo por quê. Boris Danilovich desviou o olhar, os ombros caídos. Vou embora sozinho, anunciou Artem de repente, fechando a mochila. Assim será melhor para todos. Não precisam brigar por minha causa. Para onde você iria? Danilo alarmou-se. Não sei, mas darei um jeito. O menino olhou para ele com uma seriedade que doía. Salve a Polina, tio Danilo. Eu me viro sozinho. Havia algo infinitamente adulto naquela determinação infantil, algo que apertava o coração. Danilo viu em Artem um reflexo de si mesmo, uma criança que aprendeu cedo demais a depender só de si, porque os adultos ao redor estavam ocupados demais com suas próprias batalhas. Não, Artem disse, segurou-o pelos ombros com cuidado. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Mas e o vovô? Danilo olhou para o pai. Esquecemos o mais importante. Sua voz estava rouca. Em guerras de família, quem sempre perde são as crianças. Virou-se para Artem, fitando nos olhos. Você é filho do meu melhor amigo. E o Igor me pediu para cuidar de você. Cuidar. A voz de Danilo quebrou-se levemente. Pouco antes do acidente, ele me disse, se algo acontecer comigo, cuide do meu garoto. Não consegui cumprir essa promessa há 5 anos. Mas agora posso. Ele fez uma pausa, como se as palavras pesassem. Seu lugar é na minha família. Artem olhava para ele com os olhos arregalados, a desconfiança aos poucos se dissolvendo, substituída por algo novo. Algo que tremeluzia como uma chama frágil, esperança. E a Polina? Perguntou baixinho, como se temesse quebrar aquele momento. Danilo sorriu, apesar das lágrimas que insistiam em escapar. Polina precisa de um irmão menos do que você precisa de uma irmã. Seu dedo indicou o frasco que Artem apertava contra o peito. Mas primeiro precisamos curá-la. E pelo que parece, só você sabe como. O menino assentiu com determinação. Eu sei. O vovô guardava a fórmula. Ela pode ajudar. Está no laboratório dele, escondida. Danilo virou-se para o pai. Boris Danilovich encolheu-se, como se de repente os anos tivessem se abatido sobre seus ombros. Seus olhos, antes duros, agora carregavam uma dor antiga, e algo mais. Alívio, talvez? Como se o peso de anos de mentiras finalmente tivesse deslizado de suas costas. Eu só queria o melhor, murmurou. Sempre quis o melhor. Eu sei, pai. Danilo aproximou-se e pela primeira vez em anos pousou a mão no ombro do homem. Mas às vezes o melhor é simplesmente ser honesto. Consigo mesmo e com os outros. Na sala ao lado, Artem juntava suas coisas com pressa, folheando papéis, resmungando consigo mesmo. Boris Danilovich permaneceu imóvel, a cabeça baixa, parecendo menor, mais frágil do que Danilo jamais o vira. Ela realmente está morrendo? Perguntou de repente a voz rouca. Polina? Danilo confirmou com um aceno. Se não encontrarmos o remédio nas próximas horas. O velho levantou a cabeça. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma determinação repentina. Então não temos tempo a perder. A fórmula está no meu cofre, na laboratório. Eu mostro o caminho. Naquele instante, Danilo entendeu. Por trás de todas as traições e segredos, a guerra familiar chegava ao fim. Porque havia coisas mais importantes do que rancores antigos. A vida daqueles crianças. Seu futuro. E o amor, teimoso, invisível mas indestrutível, que os unia, apesar de tudo. As paredes do hospital guardavam memórias. O primeiro choro de um recém-nascido, o último suspiro de quem partia, os momentos de desespero e os lampejos de esperança. Absorviam lágrimas e risos, preces sussurradas e maldições sufocadas. Mas naquele dia testemunharam algo diferente. Um milagre. Polina jazia sob a sonda, pálida como cera derretendo ao sol. Ao seu lado o Adrá. Svetlana Igorevna batia a caneta contra o prontuário, os dedos trêmulos. Não posso autorizar isso, repetia pela 10ª vez, olhando para Danilo e Artem. É um medicamento não testado. Não conhecemos os efeitos colaterais. Perderei minha licença. Você já a perderá se descobrirem os outros remédios que usaram na minha filha, respondeu Danilo, a voz firme, mas os olhos suplicantes. Doutora Svetlana, por favor. Não temos mais a quem recorrer.
A médica olhou para Polina, depois para Artem, que apertava contra o peito um frasco de líquido transparente. Você confia nessa fórmula, menino? Artem assentiu sem hesitar. Meu avô usava para tratar tumores experimentais. Ela estimula as células de defesa do corpo e bloqueia a divisão das células da leucemia. Vai funcionar. Svetlana fechou os olhos, como se pedisse força a algum deus esquecido da medicina. 20 anos de carreira impecável, murmurou. E agora, uma aposta na palavra de uma criança de 9 anos. Mas quando os abriu, havia resolução em seu olhar. Está bem. Façam. Baixou a voz. Mas se algo der errado, nunca ouvi falar nisso. Artem trabalhou com a precisão de um cirurgião. Seus dedos pequenos, porém firmes, misturavam componentes, mediam doses. Danilo observava atônito aquele menino, filho de seu melhor amigo, um estranho até poucos dias atrás, lutar pela vida de sua filha com uma segurança que faltava até aos médicos mais experientes. Pronto, anunciou Artem finalmente. Precisa ser administrado devagar por via intravenosa. Svetlana examinou a solução, segurando-a contra a luz. Parece soro fisiológico comum. Como posso ter certeza de que não é só água? Eu nunca machucaria a Polina, disse Artem, e havia em seus olhos uma convicção tão adulta que a médica não teve forças para resistir. O líquido começou a pingar, gota a gota. Danilo sentou-se ao lado da filha, segurando sua mão. Artem não se afastou da cabeceira, checando o pulso de Polina a cada poucos minutos, medindo sua temperatura. A cor da pele está mudando, observou Svetlana, surpresa. Em uma hora, o tom azulado desapareceu. Ao anoitecer, Polina abriu os olhos, não turvos como nos últimos dias, mas claros, conscientes. Papai, sua voz era fraca, mas firme. Danilo encostou a testa em sua mão, incapaz de conter as lágrimas. Está tudo bem, princesa. O Artem encontrou o remédio. Você vai ficar boa. Polina virou a cabeça e viu o menino. Você veio, sorriu. Eu sabia que você me ajudaria. No terceiro dia, Polina já estava sentada na cama, comendo com apetite e exigindo livros. Os exames mostravam uma melhora impressionante. Svetlana apenas balançava a cabeça. Um milagre. Nunca vi nada igual. Não é milagre, é química, corrigiu Artem sério. E a médica só sorriu. Danilo alugou um apartamento perto do hospital. Claro, espaçoso, no 5º andar de um prédio com vista para o parque. Mudou as coisas essenciais, preparou um quarto para Artem. Todas as manhãs iam juntos visitar Polina, à noite voltavam para casa traçando planos para o futuro. Quando a Polina tiver alta vamos morar em 4, dizia Danilo. Você, eu, ela e seu avô, se ele quiser. Acha que ele vai querer? Artem perguntou, inseguro. Tenho certeza. Danilo assentiu. Ele te ama do jeito dele. Mas, como costuma acontecer, a felicidade revelou-se frágil. Na primeira semana após a alta de Polina, a casa ecoou com risos e projetos. A menina recuperava as forças rapidamente. O rubor voltou às suas bochechas, mostrava a Artem seus brinquedos, livros, desenhos. Ele, por sua vez, compartilhava conhecimentos, explicava o funcionamento dos aparelhos que trouxera do antigo lar. Danilo os observava com o coração quente. Pela primeira vez em meses, sentia que a vida se reorganizava, que à frente não havia apenas desespero, mas um novo começo. Até que os problemas começaram. Primeiro foram pequenas coisas. Polina esquecia de chamar Artem para o almoço. Escondia-se quando ele a procurava para brincar. Reclamava que ele era demais inteligente, que era chato ficar com ele. Ela só está se acostumando. Danilo tranquilizava Artem, notando a confusão nos olhos do menino. Precisa de tempo. Mas o tempo não ajudou. Pelo contrário, a cada dia Polina ficava mais exigente, mais apegada à atenção do pai. Era como se regressasse a uma infância anterior, chorava por bobagens, fazia birra se Danilo elogiasse Artem. O estupim veio num sábado, quando Artem mostrou a Danilo seu novo projeto, um filtro de água caseiro. Olha, tio, Danilo explicou, orgulhoso. Usa o princípio da osmose reversa. A água passa pela membrana e as impurezas ficam de fora. Isso é incrível, admirou-se Danilo, examinando o aparelho. Você é um gênio, Artem. A Ana sempre sonhou com algo assim. Na nossa casa de campo, a água é ruim. Posso fazer um maior para lá. Ofereceu Artem radiante. Você salvou minha filha, e agora ainda isso. Danilo abraçou o menino pelos ombros. Eu não sei como agradecer. Um verdadeiro herói, sabe? Naquele momento, um barulho ecoou pela porta. Foi a Polina, que deixara cair a bandeja com as xícaras que levava para o quarto. A porcelana se estilhaçou no chão, espalhando chá quente pelo assoalho. Danilo se lançou em direção à filha. Você se queimou? Perguntou preocupado. Mas ela o empurrou com força.
Não me toque! Gritou com a voz embargada. Vá para o seu herói. Ele precisa mais de você. Danilo ficou paralisado. Polina, o que é isso que você está dizendo? A verdade. Berrou a menina, o rosto contorcido de dor e raiva. Você só fala dele. Artem fez isso, Artem inventou aquilo. Você o ama mais do que a mim. Isso não é verdade, pequenina, respondeu Danilo, com calma. Eu amo vocês dois. Mentira. Polina estampou o pé no chão. Quando eu estava doente, você corria atrás dele. Ele trouxe os remédios para mim. Artem, encostado na parede, empalideceu como giz. As palavras da menina o atingiram como facas. Eu vou para o meu quarto, murmurou tentando se afastar. Sim, vá, gritou Polina virando-se para ele. Você não é meu irmão. Eu não te chamo. Volte para o seu avô. Polina. Danilo a repreendeu severo. Peça desculpas agora mesmo. Não vou. A menina rompeu em lágrimas. Não preciso de um irmão. Antes eu só tinha meu pai, e agora não tenho ninguém. Ela saiu correndo, batendo a porta com força. Danilo olhou para Artem, desamparado. Desculpe, ela não quis dizer isso. Só está tendo dificuldade para se acostumar. Artem assentiu, mas seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam vazios, como os de um velho cansado de tanto sofrer. Tudo bem, tio Danilo. Eu entendo. Naquela noite, Danilo passou horas conversando com Polina. A menina chorava, o rosto afundado no travesseiro. Agora você o ama mais, soluçava. Porque ele é inteligente e eu sou burra. Porque ele te ajuda e eu só atrapalho. Polinoca, Danilo afagou seus cabelos. Como pode comparar amor? Eu não amo você pelo que você faz ou deixa de fazer. Amo você simplesmente porque você existe. E ele? Perguntou a menina entre lágrimas. Também. Não porque ele inventa coisas ou porque me ajudou, mas porque é filho do meu melhor amigo. E porque é uma criança que precisa de uma família. Polina ficou em silêncio, refletindo. Depois murmurou. Mas você ainda fala mais com ele. E o elogia mais. Talvez eu tenha errado, admitiu Danilo. Prometo prestar mais atenção. Mas você também precisa entender. Artem está passando por um momento muito difícil. Perdeu o pai, depois descobriu que o avô o enganava, e agora está em uma nova família, sem saber se será aceito. Eu aceito, disse Polina de repente. Se você prometer que não vai parar de me amar. Nunca, respondeu Danilo firme, sem hesitar. Quando Polina finalmente adormeceu, Danilo foi até o quarto de Artem. A cama estava vazia, cuidadosamente arrumada. Sobre o travesseiro, um envelope. Seu coração gelou. Abriu o papel com mãos trêmulas. Querido tio Danilo. Peço desculpas pelo incômodo. Obrigado por tudo que fez por mim. Polina tem razão. Eu sou um estranho aqui. Ela é sua filha e precisa só de você. Vou voltar para o meu avô. Não se preocupe comigo. Obrigado por me mostrar como é uma família de verdade. Artem. Não, Artem. Danilo sussurrou, pegando o telefone com urgência. Mas ninguém atendeu. Nem Artem, nem seu pai. Não quis acordar Polina. Em vez disso, ligou para Vera Petrovna, que concordou em ficar com a menina. A noite inteira ele percorreu a cidade, passou pela casa do pai de Artem, escura e vazia, foi até o lixão onde conhecera o garoto pela primeira vez. Só o vento mexia em papéis rasgados, revisitou todos os lugares que frequentavam juntos. Ao amanhecer, voltou para a casa de mãos vazias. Polina o esperava na varanda com os olhos inchados de chorar. Ele foi embora por minha culpa? Perguntou baixinho. Danilo não mentiu. Sim, pequenina. Ele achou que estava atrapalhando. A menina desabou em lágrimas. Papai, eu não queria. Só fiquei com medo, soluçou. Traga meu irmão de volta. Eu pensei que você o amava mais do que a mim e agora? Agora ele se foi, e não posso dizer como sinto muito. Vera Petrovna, que arrumava o café na mesa, interrompeu o movimento. Danilo Borisovich Zovovichoribo, você já verificou o cemitério? Que cemitério? Onde o pai dele está enterrado. O norte. Artem ia muito lá quando era pequeno. Boris Danilovich o levava. A tumba de Igor Voronin ficava num canto afastado do cemitério, sob um carvalho antigo. Uma lápide simples de granito, com a foto de um homem jovem sorridente. As datas de nascimento e morte, tão próximas, pareciam uma injustiça. Artem estava sentado no chão, encostado na pedra, o rosto molhado de lágrimas, mas sereno, como se tivesse encontrado uma paz dolorosa. Pai, desculpe por ser um filho tão problemático, dizia, olhando para a foto, eu queria ser útil, queria que me aceitassem. Mas talvez fosse melhor ter ficado com vovô. Lá era simples, estudar, obedecer, não fazer perguntas. Danilo parou a alguns passos, sem coragem de interromper aquele diálogo. Artem não o percebeu.
Sabe, pai, eu sempre penso. Será que a culpa é minha? Se eu fosse diferente, mais alegre, mais simples, mais normal, as pessoas me amariam. O vovô gosta dos meus feitos, não de mim. O tio Danilo é grato pela ajuda, mas eu não sou sangue dele. E a Polina? Ela só quer que eu suma. O coração de Danilo se partiu. Ele deu um passo à frente, e um galho estalou sob seu pé. Artem se virou, assustado. Tio Danilo. Sua voz tremeu. Como me encontrou? Danilo sentou-se ao seu lado na terra fria. Igor dirigiu-se à foto do amigo. Perdoe-me por quase perder seu filho outra vez. Juro que isso não vai se repetir. Depois, voltou-se para Artem. Você não é um filho problemático. É um presente que meu melhor amigo me deixou. E Polina não quer que você desapareça. Ela chora desde cedo, implorando para que você volte. Sério? Artem olhou desconfiado. Ela só ficou com medo, explicou Danilo com delicadeza. Nunca teve que dividir o amor do pai. Acha que se eu amo você não sobra mais para ela. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Sabe, Artem, eu também tenho medo. Medo de não dar conta de 2 filhos. Medo de não conseguir te oferecer o que seu avô oferecia. Medo de decepcionar o Igor. Mas isso não significa que não queira tentar. Artem o encarava, de olhos arregalados. Você realmente quer que eu volte? Mais do que tudo, respondeu Danilo, simples. Você faz parte da nossa família. Para sempre. Polina os esperava no alpendre, balançando o peso de um pé para o outro. Ao ver Artem, correu em sua direção, mas parou, envergonhada. Você voltou, disse, tímida. Depois, engolindo o choro, eu fui muito cruel com você. Não foi nada, Artem deu de ombros. Estou acostumado. Não. Polina balançou a cabeça com força. Não fale assim. Você não deveria se acostumar a ser tratado mal, principalmente pela sua família. Minha família? Artem repetiu, incrédulo. É claro que é. Polina fungou. Você é meu irmão. E não importa que tenhamos pais diferentes. O que importa é que a gente se escolheu. Os dois se abraçaram desajeitados e Danilo sentiu o peito inundado de um calor que há muito não experimentava. À noite, enquanto tomavam chá na cozinha, ele tentou explicar. O amor não se divide ao meio. Ele se multiplica. Quando nasce um segundo filho, os pais não tiram metade do amor do primeiro. Eles simplesmente encontram mais amor dentro de si para dar aos dois. Como sorvete? Perguntou Polina. Quando você come uma segunda bola, a primeira não fica menos gostosa. Exatamente, Danilo riu. Como sorvete. Desculpe, Polina virou-se para Artem. Eu tive medo que o papai passasse a amar você mais do que a mim. Não sou especial. Artem. Polina abaixou os olhos, brincando com a ponta do cachecol. Você é tão inteligente e me salvou. Eu sou só uma garota comum. Você não é comum, Artem balançou a cabeça com convicção. Você é incrível. Lutou contra a doença com uma coragem que eu nunca vi. E desenha melhor do que qualquer pessoa que eu conheça. Sério? Os olhos de Polina brilharam, como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Sério, confirmou Artem, sorrindo. E ainda tem o sorriso mais bonito do mundo. Na tarde do dia seguinte, o som da campainha ecoou pela casa. Na porta, Boris Danilovich estava parado, mais magro e com olheiras fundas, mas com uma expressão decidida no rosto. Segurava uma caixa grande de papelão, como se ela pesasse mais do que conseguia carregar. Posso entrar? Perguntou a voz um pouco rouca. Danilo recuou em silêncio, abrindo espaço. As crianças estavam na sala, jogando xadrez. Ao ver o avô, Artem levantou-se tão rápido que a cadeira rangeu. Boris Danilovich colocou a caixa no chão e, com um gesto desajeitado, abraçou o neto. Olá, meu garoto, murmurou, a voz quebrando um pouco. Polina observava tudo com cautela, os dedos apertando levemente a borda da mesa. Quem é esse homem? É meu avô, explicou Artem, como se lesse seus pensamentos. Ele me ensinou química. Muito prazer. Polina cumprimentou educadamente, inclinando a cabeça. O senhor deve ser muito inteligente para ter ensinado tantas coisas ao Artem. Boris Danilovich tossiu, constrangido, e coçou a nuca. Isso são só os genes. O menino herdou a inteligência do pai, disse, virando-se para Artem. Trouxe algo para você. É sua herança, garoto. A história do seu pai. Dentro da caixa havia um álbum de fotografias grosso, com as páginas amareladas pelo tempo. Igor desde bebê até os últimos dias, na escola, na universidade e no trabalho. Igor pescando com Danilo, jogando futebol, soprando velas de aniversário. E no meio de tudo, a foto mais preciosa. Igor com Artem ainda pequeno nos braços, os dois sorrindo como se o mundo fosse só deles. Guardei isso para você, Boris Danilovich falou baixo, como se cada palavra custasse um esforço. Quis entregar quando você estivesse pronto.
Obrigado, vovô, Artem sussurrou, passando os dedos pelas páginas com um cuidado quase reverente. Depois do jantar, quando as crianças se retiraram para examinar o álbum, Danilo e o pai ficaram sozinhos na cozinha. Eu estava errado, Boris Danilovich quebrou o silêncio primeiro, as mãos apertando uma xícara de chá já frio. Você foi egoísta, Danilo respondeu sem acusações, apenas constatando. Pensou só em si e no Artem. A meu modo, eu queria o melhor para ele, o velho balançou a cabeça. Mas usei os métodos errados. Sempre achou que sabia o que era melhor para mim, para o Artem, Danilo suspirou. Para todo mundo. E me enganei, Boris Danilovich olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo. Você é um pai melhor do que eu ever fui, filho. Danilo colocou a mão no ombro do pai, firme, mas sem pressionar. Papai, a gente aprende a ser família. Mas tem que aprender juntos, não nas costas um do outro. Da sala, vinham risadas das crianças folheando o álbum. Boris Danilovich escutou, e um sorriso tímido, quase esquivo, apareceu em seus lábios. Você acha mesmo que tem espaço para mim nessa família? Tenho certeza, Danilo assentiu. Sabe por quê? Porque família não é só sangue ou morar sob o mesmo teto. Família é escolha. É decidir, todo dia, ficar do lado um do outro, não importa o que aconteça. E por um instante Danilo sentiu, ou imaginou sentir, que em algum lugar, talvez bem acima deles ou apenas na sala ao lado, enquanto Artem mostrava as fotos ao pai, Igor sorria. Seu menino finalmente estava em casa. A promessa havia sido cumprida. A transformação do antigo lixão em um espaço de vida exigiu mais do que força de vontade. Demandou tempo, recursos e um trabalho incansável. 2 semanas depois da decisão, Danilo assinou os últimos papéis. Um mês mais tarde, o terreno, antes abandonado, ganhou movimento. Caminhões levaram embora toneladas de entulho, tratores nivelaram a terra. E pouco a pouco, as estruturas começaram a tomar forma. Quando a primavera chegou, no lugar onde antes só havia descaso, nasceu a Praça da Amizade Igor Voronin, um playground diferente de tudo que as crianças da região já haviam visto. Não eram apenas balanços e escorregadores comuns. Cada brinquedo era uma lição, alavancas que demonstravam princípios da física, um relógio solar que marcava as horas pelo movimento da sombra, e até um mini planetário a céu aberto, onde as crianças podiam observar as constelações enquanto aprendiam sobre o universo. Na entrada, uma placa de metal brilhante anunciava, para crianças que amam descobrir o mundo. Ao lado, em letras menores, a dedicatória. Aqui seu pai continua ensinando, mesmo depois de partir. Ele ajuda as crianças até hoje, disse Artem, enquanto os três, ele, Danilo e Polina, inauguravam o espaço. Através dessa praça, e através de mim. Danilo apertou os ombros do menino, sentindo a garganta apertar. Entendeu então que a memória de Igor não vivia apenas nas fotos ou nas histórias contadas, mas nas ações que seguiam adiante, transformando o mundo em um lugar melhor, um pedaço de cada vez. No aniversário da morte de Igor, a família toda foi ao cemitério. O dia estava claro, com um sol generoso e uma brisa leve que balançava a grama nova sobre os túmulos. Artem depositou um buquê de flores silvestres, simples, mas vibrantes, como as que o pai sempre colhia nas caminhadas. Pai, sussurrou tocando a foto no monumento, encontrei a família que você sonhou. O tio Danilo se tornou meu pai de verdade. Não estou mais sozinho. Polina, segurando a mão do irmão, acrescentou. Tio Igor, seu filho é o melhor irmão do mundo. Ele me ensinou que em uma família o amor nunca acaba, e que até das coisas mais difíceis a gente pode tirar algo bom, se não desistir. Danilo ajoelhou-se diante da lápide do amigo, com as mãos apoiadas na terra fria. Amigo, seu menino está em casa, disse, a voz embargada. Cumpri a promessa, mesmo que tarde. Obrigado por confiar a mim o que você tinha de mais precioso. Juro que vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho. O caminho de volta foi silencioso, mas não era o silêncio pesado da dor. Era uma quietude leve, como a de quem finalmente aceita que algumas coisas não precisam de palavras, os corações já se entendem. À noite, na casa nova ampla, cheia de luz, com janelas grandes e um jardim que começava a florescer, a vida seguia seu ritmo. As crianças estavam à mesa da sala, mergulhadas nos deveres. Polina de vez em quando inclinava-se para perguntar algo a Artem em voz baixa, e ele, com paciência, desenhava esquemas em seu caderno. Em outros momentos, era Artem quem erguia os olhos dos cálculos e pedia ajuda à irmã para um texto. Você tem jeito com palavras, admitia, enquanto Polina sugeria metáforas que ele nunca teria imaginado. Boris Danilovich, acomodado em sua poltrona com uma xícara de chá, revisava as equações que o neto resolvia com uma facilidade impressionante.
Danilo, sentado ao lado de Polina, lia em voz alta um trecho do livro que ela precisava analisar para a redação, grifando passagens importantes. De repente Artem levantou a cabeça, os olhos brilhando com uma ideia. Dá para mostrar amanhã, pai? Corrigiu-se, sorrindo ao misturar os termos, como se ainda estivesse testando o peso da nova palavra. Eu inventei uma fórmula para fazer bolhas de sabão mais resistentes e coloridas. Quero ensinar a Polina. Claro, a respondeu Danilo, o peito aquecido por aquele pai espontâneo. E eu ensino você a fazer biscoitos, animou-se Polina. Os de canela e gengibre que a mamãe fazia. Ela dizia que eles alegram até os dias mais cinzentos. Danilo observava a cena, os filhos planejando o dia seguinte, o pai finalmente integrado àquilo que sempre lhe faltara, uma casa cheia de risos e luz. E pensou, Igor, agora eu entendo. Família não é só laço de sangue. É escolher, todos os dias cuidar e amar, não importa o que venha pela frente. Lá fora, o pôr do sol pintava o céu com as mesmas cores daquele dia no lixão, quando Danilo avistou Artem pela primeira vez. Na época, achou que havia perdido o caminho. Agora sabia, na verdade, era ali que sua estrada começava. O caminho para casa, onde a luz nunca se apaga e o amor mora.